Olá a todos, esse é mais Sei. Episódio de hoje, X-Men The First Class, ou Primeira Classe. O X-Men The First Class, ele tenta mostrar o antes dos X-Men ser formado, ou quando ele estava sendo formado. Mostra a época que o Xavier e o Magneto se conhecem e tornam-se amigos. E a partir disso, como eles fundam os X-Men. Os X-Men The First Class pode-se dizer, é um filme muito legal. Ele tenta dar um inicial para os outros filmes. Porém, claro que tem suas falhas. Erro de continuidade você vai encontrar um monte. Um deles é que no X-Men 2 fala que o Magneto ajudou a construir o cérebro. E nos X-Men The First Class mostra que quem construiu o cérebro foi o tal do Fera, o Henry McCoy. Tal do Fera, porque sinceramente eu não gostei do jeito que eles usaram no X-Men 3. E eles tentaram, acho que, aproveitar no X-Men 1. E eu não sei. Não me apeteceu. De qualquer forma, continuando. Então você tem essas disparidades. Mas, foda-se também. Vamos pegar agora fechado. Não como trilogia, mas fechado o X-Men The First Class. Aqui tenta mostrar um pouco mais, tá? O Xavier ele é mais tolerante que o Magneto. Mas ele teve uma situação de vida diferente da do Magneto. O Xavier teve uma situação de vida mais confortável. Mesmo... Não... Acho que ele nem sofre tanta intolerância assim, mas ele percebe a intolerância que outros mutantes sofrem. Ele adota, entre aspas, a mística, por ela ser diferente fisicamente. Mesmo que ela consiga se transformar em outros, ainda assim, em outras aparências, ainda assim, o original dela é diferente. Mas ele mostra que essa situação de vida mais confortável também deu uma situação mais confortável de se pensar a questão dos mutantes, tanto que ele acaba fazendo faculdade, focando na questão da genética e tudo mais, para entender melhor a situação dos mutantes. O que é positivo, positivíssimo, diga-se de passagem. Já o Magneto, ele tem uma outra questão. O Magneto, ele, quando criança, já foi para um campo de concentração nazista, viu os pais morrerem, viu várias pessoas que ele conhecia morrerem. A mãe dele é morta na frente dele, no caso do First Class, pelo Sebastian Shaw, que é o líder do Clube do Inferno. Só que antes ainda de ser do Clube do Inferno, ele era um nazista. Sebastian Shaw, então... falar um pouquinho dele, na época ele trabalhava pelos nazistas, mas ele era um mutante que conseguia ser longevo através do próprio poder dele. Ele conseguia absorver tipos de energia diferentes e utilizar aquilo de formas diferentes, tanto para ampliar a própria força, ou aumentar a velocidade, ou fazer explosões, ou não envelhecer. Bem, o Magneto, ele percebe a potencialidade do Magneto, Sebastian Shaw, e tenta fazer ele disparar o poder de magnetismo que ele já tinha demonstrado num portão quando estava sendo separado da mãe. Para isso ele pega a mãe do Magneto e obriga ele a usar. Como ele não consegue usar o poder, ele mata a mãe do Erik Larsen, do Magneto, e o Magneto acaba disparando o poder. E o Sebastian Shaw fala, esse carinha aí mesmo. Tá? E é isso. Daí o Magneto tem várias recorrências de questões emocionais ligadas à raiva, né? Então acaba se habituando com a questão da raiva, do ódio, da vingança, por treinamento mesmo, principalmente. Tanto que mostra o Magneto usando normalmente seu poder com raiva. E sai um poderzinho meia boca ainda. Tá? Ele só consegue disparar um poder maior quando ele consegue entender que ele pode usar outras coisas para aumentar o potencial, né, do seu poder mutante. Tá? Entre essas outras coisas, quem ajuda ele a perceber isso é o próprio Xavier, que tenta mostrar que mesmo ele tendo passado por situações adversas muito intensas, teve situações boas na vida dele. Quando ele conseguia focar nessas situações, geravam virtudes, e essas virtudes eram capazes de ampliar o seu poder. O poder era muito mais amplo, que daí agora eu acho que é um ponto que eu queria pegar. Na verdade, aqui tem dois pontos que eu queria pegar. O primeiro, sobre a questão do meio influenciar, que eu já dei a imagem, né? Eu já dei o exemplo do Xavier e do Magneto. Eu acredito sim
que o meio social influencia, que o meio social tem uma certa influência sobre como nós vamos interpretar o mundo e etc. Mas também acredito que não é determinante. O que seria se fosse determinante? Qualquer um que vivesse em determinado meio social seria de determinada maneira, ponto. Não teria exceções, porque o meio social é determinante. Mas não acredito nisso. Eu acho sim que tem uma certa influência, mas existem outros fatores que tem que ser levados em conta, tá? E esses outros fatores entram desde valores familiares, valores aprendidos no colégio, porque daí tem valores sociais também. Aí você tem como a pessoa consegue ou não lidar com suas emoções, ou como ela interpreta as suas emoções, o desenvolvimento ou não de senso crítico, o desenvolvimento ou não de pensamentos a longo prazo e tudo mais. Eu acho que tudo isso está dentro, né? O que ele aprendeu ou não. A atenção, ou melhor, como ele foca a mente dele em relação às coisas, se ele foca mais em um determinado aspecto que gera mais raiva ou ódio, ou se ele foca num determinado aspecto que faz ele conseguir entender a situação de uma maneira mais abrangente, ou se ele foca num determinado aspecto que faz ele viajar e fugir daquela realidade, aí é variável. E o segundo ponto que eu queria falar a respeito, já puxando também, que é a questão da raiva para usar o poder, ou das virtudes para usar o poder, no caso do Magneto. Particularmente, eu acredito muito que tem certas emoções, um tanto conflitantes ou aflitivas, como raiva, ciúme, etc., que elas limitam nossa interpretação das coisas, ou limitam a nossa capacidade de utilizar a nossa potencialidade. Por quê? Porque como nossa interpretação está limitada a um determinado âmbito, a um determinado ponto de vista nosso, isso acaba impedindo que nós consigamos agir de forma mais abrangente, pois nós não estamos conseguindo visualizar a situação de outras maneiras. Da mesma forma, existem certas emoções ou certos processos mentais que abrem essas perspectivas, que tornam a nossa perspectiva mais abrangente e possibilita um maior uso da nossa potencialidade. Eu acho que a analogia está aí. A raiva, no caso, o ódio, o desejo de vingança, no caso do Erik Larsen, do Magneto, ele encapsulava o Magneto dentro de um ponto de vista, de um parâmetro que ele não conseguia abranger mais coisas. O poder dele ficava limitado àquilo. Quando ele consegue lembrar de situações em que ele conseguia ver outros pontos de vista, em que a mente dele estava mais aberta a outras possibilidades, o poder dele faz boom e torna-se mais abrangente. Bem, é isso. Quem curtiu, curta, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e valeu! Eric Mantra. Sounds like Zagan. Go fuck yourself. Corte rápido. Faca. É Tramontina.